Eu vou torcer pro Vasco ser rebaixado. São Januário interditado. Para você curtir a festa do Flamengo, Ana Thaís Matos. Vamos lá, deixa eu passar rapidinho por você. É isso aí, que satisfação mais uma vez estamos aqui com vocês, Danilo Teiros Neto para o canal Potência Rubro-Negra. Aproveita que é de graça, se inscreva no canal, que é de graça. A gente tem aqui também, pode se inscrever no canal aqui no YouTube, que você tem também o Instagram, no qual você pode seguir o @Potência Rubro-Negra. Estou surpreso com o resultado, muito surpreso com esse resultado, que eu achei que o Flamengo ia fazer 8, né? Ficou com preguiça no segundo tempo, né? Não sempre ficando um pouco no segundo tempo. São Paulo vai falar aqui daqui a pouquinho, né? E grande atuação aí do Gerson também, Ayrton Lucas, do Pulgar. Apesar de termos o Davi Luiz na zaga, vencemos com tranquilidade. Pênalti completamente inventado pela arbitragem, o Pix caiu. E o Jair também. Aliás, foi falta do Jair, né? Inclusive. Ele que estica a perna e acerta o Gerson e o juiz marcou pênalti pro Vasco. Impressionante isso. Tava fácil demais o jogo. O Flamengo, mais uma vez, podia ter feito uma goleada histórica, né? Mas foi bem no primeiro tempo. Será que a saída do Gabigol ajudou o Flamengo a construir essa goleada? Porque o Flamengo praticamente acertou. Só não fez aquele gol do Arrascaeta, que foi uma balaça na trave, né? Uma que o goleiro Léo Jardim defendeu. Aliás, Léo Jardim é nome de goleiro do Fluminense, né? Deixa eu falar. E aí o Flamengo, apesar de, ao contrário do que eu dizia o Luiz Carlos Júnior, que o jogo era lá e cá, só deu o Flamengo praticamente só deu Flamengo, teve aquela bola na trave do Vasco, mas só deu Flamengo. O Vasco começou pressionando e aí um recado para o Barbieri, né? Eu espero que todos os treinadores dos adversários do Flamengo ajam como o Barbieri e entrem querendo atacar o Flamengo, porque isso aí é pano para manga, é fácil para o Flamengo contra-atacar. O cara treinador do Vasco vai entrar contra o Flamengo, vai querer atacar, cara. A diferença de qualidade dos times é muito grande, cara. É maluco, né? Ele é maluco. Vai atacar o Flamengo. Vai tomar goleada. Deu sorte que o Flamengo está pensando no jogo contra o Racing, né? Que acho que na Libertadores o Flamengo precisa vencer, porque o Newblense, o Alcas está ali. O do Alcas nem tanto, né? O Alcas não vai arrumar nada. Só ganhou o Flamengo no primeiro jogo, né? Time do Vitor Pereira, né? Mas pensando em Libertadores, o Flamengo está mais perto do Nublense do que do Racing, então precisa vencer o jogo de quinta-feira. Para você, quinta, hein? 21 horas no Maracanã, Flamengo e Racing. E aí o Flamengo se poupou, já estava com o jogo ganho, se poupou, tocou a bola, botou até o Cebolinha, aliás, o Cebolinha, que briga que o Cebolinha tem com toque, né? Existe uma diferença muito grande entre o Cebolinha e o toque de bola, né? O Cebolinha não consegue dar um passe. Não é que ele não, ele erra. Ele simplesmente não quer dar um passe. Né? Esse é um problema que a gente tem que resolver. Cebolinha e o passe. Se o Cebolinha, né, resolver querer dar um passe, talvez ele se torne um grande jogador do Flamengo. Por enquanto, o pessoal está chamando aí de Nel Vitinho, né? Mas vamos ouvir aí o Sampaoli, né? E Sampaoli, tirando hora, Sampaoli. Ver primeiro bem do Eric, que você treinou na seleção chilena, vem numa crescente e hoje só reafirmou aí, né, a fase boa que ele está vivendo com esse golaço aqui no Maracanã. Eu conheço ele de Chile. Ele está evoluindo muito bem para o bem do time. Feliz por ele, tem muita condição para jogar de mediocentro o de zagueiro em algum caso. Tem bom passe, tem uma salida e hoje sí tem muita confiança, então ajuda muito a ele e ao time, como falei antes. Boa noite, Jorge. Te perguntar em relação à
essa vitória, né? Um primeiro tempo perfeito. Assim, o Flamengo, você reclamou muito no início do trabalho de falta de contundência. E dessa vez, em 7 finalizações, o Flamengo converteu 4. Isso te deu uma satisfação maior? Por exemplo, a qualidade de passe também, a gente tinha conversado no último jogo. O Flamengo tinha acertado apenas 75%, hoje o primeiro tempo já com 87%. Essa qualidade de jogo e a contundência te deixaram especialmente feliz? Boa noite. Sí, es lo que me deja muy feliz porque en un clásico como en este es importante la contundencia. O time sigue, tem que melhorar mucho no jogo, en la distancia do jogo, porque Vasco presionó muy bien en el desarrollo del jogo, mas encontramos mucha entrelínea, mucha eliminación desde el pase y eso generó mucho ataque a la línea de 5 directamente en el primer tiempo y que generó esa diferencia abultada en un juego que acabó en el primer tiempo. Segundo tiempo, Otimi bajó un poco y al final terminó haciendo lo mismo que en el primer tiempo, pero mais, yo pienso que Otimi tiene que evoluir más en a cantidad de pase e en la precisão que falava você. Jorge, boa noite. Marcelo Ninja, TV Globo. A gente pode falar que agora você vai ter o primeiro momento de calmaria no Flamengo, depois dessa sequência, e aproveito para te perguntar o quão importante ainda tem o jogo do Racing pela frente para concretizar esse bom momento do Flamengo. Sim, um jogo muito difícil para nós, mas nos daria a possibilidade de clasificación en Copa Libertadores, entonces recuperar terreno en el Brasileirao, clasificar a un Copa de Brasil y ahora intentar poder clasificar en Copa Libertadores es acomodar a time en un escenario diferente a cuando yo llegué aquí. Más, yo pienso que, como falo siempre, falta mucha cosa, tenemos que aprovechar la para de selección para hacer mucho entrenamiento, para acercar al time a una idea consolidada. Entonces, bueno, siempre las victorias ayudan a eso. Sampaoli, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores específicos. Um é o Ayrton Lucas, né, que vem jogando muito bem nessa temporada com o Flamengo. Desde o trabalho do Vitor Pereira, ele era um grande destaque. E você tem dado a ele muitos jogos, até pela questão que o Felipe Luiz teve um problema físico esse ano, etc. E o Ayrton pegou essa sequência. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do Ayrton Lucas hoje para o teu jogo. E queria te perguntar também como é que está o processo do Bruno Henrique. Hoje a torcida na arquibancada pediu a entrada do Bruno Henrique, mas ele acabou não entrando no jogo. Eu queria entender como é que está esse processo de volta dele. Con respecto a Ayrton, él es uno de los mejores jugadores hoy de Otimi en su rendimiento. Y bueno, yo acho que él es un jugador muy joven que tiene un gran futuro. No solamente en Flamengo, sino también en la selección brasilera. Entonces, espero que su crecimiento siga como está ahora. Con respecto a Bruno, está voltando recién de una recidiva, entonces su proceso de preparación ainda está longe de su realidad. Entonces esperamos que con el tiempo podamos reencontrar a ese jogador que fue muy importante para el club. Boa noite, Sampaoli. Aqui Cidão Marinho da Litoral News. Lá no início do seu trabalho, você afirmou uma vez aqui na coletiva que queria fazer do Flamengo uma equipe imbatível. Você já está mais perto de alcançar essa equipe que se torna imbatível, que entra em campo e o adversário treme. E esse primeiro tempo de hoje é algo com que é parecido com aquilo que você pensa para a sua equipe? Não, eu penso que o primeiro tempo teve mucha contundência. O time tuvo otro primer tiempo a lo mejor de más dominio del juego, de más control del juego. Hoy era peligroso en algún momento jugar o juego de ida y vuelta con Vasco, pero o time lo propuso y ganó en esa disputa. Yo
eu penso que é complicado isso de cara ao futuro. Y bueno, que o time gane, que haga 4 goles en un clásico en un primer tiempo, fala de la cualidad también de futbolistas que cuando tienen tempo dentro del campo generan muchas cosas. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. A gente percebe que você procura dar oportunidades, procura dar força para o Everton Cebolinha. O que está faltando para ele voltar a apresentar aquele futebol que a gente observou, por exemplo, que ele apresentava no Grêmio, antes de se transferir para o futebol europeu? Hoje, para um jogador é muito importante a confiança. O Flamengo é um clube que pide o tiempo todo, inmediatez, rendimiento. Hay jugadores que tienen mucha capacidad, pero que a veces su cabeza genera mucha presión sobre esa presión popular y generan merma de rendimiento. Yo pienso que Cebolinha es un jugador que tiene mucha cualidad, que tiene que dar mucho más de lo que da hoy, más é minha responsabilidade que isso suceda. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre Pedro e Gabi, porque o Gabi jogou na última partida e o Pedro não entrou, ficou no banco e não entrou. Hoje o Gabi não foi nem para o banco e o Pedro foi titular. E muita gente fala que o Pedro, no seu esquema de jogo posicional, não tem muita oportunidade de jogar, fica meio desconexo. E hoje ele fez um gol, mas ele participou pouco do jogo. Estou aqui com os números. Deu 21 passes, acertou 19 e deu 35 toques na bola apenas. Eu queria que você comentasse sobre isso, até porque muita gente vem criticando o Pedro, que ele está muito paradão. E no segundo tempo, eu imagino, vi que ele se movimentou um pouco mais. Então, comentar um pouco sobre o Pedro e sobre esse esquema Pedro e Gabi, ou Gabi. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gabi es un jugador que sale a jugar. Entonces, son diferentes. Mas yo considero que Pedro tiene mucha capacidad de cara al gol, mucha. Entonces, tiene que comprender el circuito de juego de esta nueva idea. O sea, tienen que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gabi, es un jugador que históricamente, Gabi es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces, comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para o time. Sampaoli, boa noite, parabéns por essa grande vitória. Bruno Castanha, eu queria saber de você, assim como o Fluminense, hoje também o Flamengo teve vários momentos, né, que encontrou transições, atacando a profundidade, como você falou na última coletiva. Quero saber de você, é uma nova forma do Flamengo jogar? É característica desses últimos jogos que pediu isso? Queria que você falasse um pouquinho isso para a gente. Obrigado. É uma forma de saltar a pressão do rival, que era exigente. Então, modificar a forma estrutural do rival de pressão e de transição era o objetivo do jogo, mas é uma parte do jogo. O sea, quando um time está alto, uno precisa ser profundo. Cuando un time está intermedio, podemos jugar intermedio. Creo que el time va a mejorar si mejora las distancias de juego. Creo que hoy si las relaciones del pase fueron bastante longe y eso generó también alguna activación de transición de un rival que es muy fuerte en eso. Entonces, comprender los tiempos de ataque y los tiempos de juego no lo decido yo, sino lo decide el juego mismo. O sea, el rival te indica a dónde, cuando el time comprenda dónde jugar, va a ser mejor. O sea, puede jugar corto cuando el partido pida, puede jugar longe cuando no. Lo que tiene que mejorar es la distancia de pase que genera a veces un juego un poco más lento en el inicio. Sampaoli. Aqui, Sampaoli. Isaac Andrade, do Flavoz. Dentro dos 4 pilares do futebol, técnico, tático, físico e o psicológico, o Flamengo vem oscilando. Dentro desses 4,
Quais deles ou qual deles é para você ainda um desafio que o Flamengo tem que trabalhar, principalmente para poder encarar a Libertadores? Creo que tenemos que tener más control del juego. El juego se tiene que jugar como nos queremos. Ainda eso, como você fala, oscila. Entonces tenemos que acercarnos a que ese dominio de cada juego que tenga que ver con el control del balón, y va a ser como en el último tercio, el último tramo del juego, donde Otimi controló o neutralizó a Vasco desde el control de la bola. Ya Vasco no podía más y nos teníamos mucho control. Entonces ahí está el avance de la idea, porque si Otimi juega en no Brasil y en Copa Libertadores, transitando el tiempo todo, va a correr riesgo de ganar jogo y perder jogo com qualquer. Sampaoli, boa noite. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Primeiro, parabéns pelo resultado. A pergunta é, em quais aspectos o senhor enxerga a maior evolução do Flamengo desde que o senhor chegou, aquele jogo contra o Nublense, para hoje? E a pergunta é o seguinte, o Flamengo hoje já tem a cara do Sampaoli? Yo creo que la evolución fue marcada. Yo hablaba con él, es que Otimi salió de aquella fragilidad y ahora es un equipo más competitivo, más agresivo, más vertical. Ainda no logró, domina el juego desde ese aspecto. Ainda no lo domina del juego posicional, y a veces tienen que correr mucho más de lo que juega. Entonces, el paso siguiente es que Otimi tenga el control de los juegos desde el balón. Sampaoli, aqui. Pedro Torre, ESPN, boa noite. Me chamou muita atenção no final do jogo ali, o Gerson deu um pique na lateral, assim, chegou junto com o Gabriel Peck, e o Arrascaeta também se movimentando muito bem. Você acredita que o elenco agora está caminhando mais a passos largos para o nível físico que você gostaria, para adequar a sua ideia de jogo, a capacidade de desempenhar em alta intensidade, aliando os dois quesitos? Sí, yo acredito que sí. Yo acho que Otimi, desde el compromiso con el escudo, con él mismos, ha mejorado mucho. Hay un nivel de disfrute, de alegría para jugar y para ayudar a Otimi muy grande, y eso ayuda a que esos jugadores que tengan gran capacidad sean los que transmitan esa condición. Última pregunta. Buenas noches, Jorge, por acá. Quería preguntarle por Eric Pulgar. Hoy día tuvo algunas responsabilidades defensivas que en otros partidos quizás no le habíamos visto tanto. Se metió harto entre los centrales. Estuvo muy pendiente de Pedro Raúl cuando eran los balones defensivos detenidos, y además cuando Flamengo perdía un poquito la pelota. Quería que valorara el partido de Eric Pulgar, que además anota su primer gol en el Brasileirão, y además su regreso a la selección chilena. El plan de juego defensivo era que Pulgar se meta entre centrales, porque Vasco era Otimi que más cruzamientos hace en Brasileirão. Entonces era proteger esa zona, básicamente. Y el juego se dio de esa forma. Vasco cuando llegaba con cruzamientos peligrosos, y Eric se metió entre central y controló bien esa zona, y bueno, y valorizar su esfuerzo y su troca de realidades, porque él trocó mucho y mudó la imagen de él con la torcida, con el club, y hoy es un jugador muy reconocido y muy importante, que se ha ganado esto con mucho esfuerzo. Entonces, merecido y contento por él para que vuelva a la selección chilena y que aporte todo lo que está rindiendo aquí. Obrigado, professor.